Olá, tudo bem? Fala, Senhor, hora da palavra, meu amigo, minha amiga. Que deleite deve ser para nós, que maravilha é abrir este livro. Eu lhe convido a ter esta experiência diariamente. Tenha comunhão com Deus, momento em que Deus lhe fala ao coração, momento em que Deus lhe adverte o coração, momento em que Deus sacode o seu coração. É hora de olhar para a profecia. Tempo profético 2. Nós estamos aqui, nós vimos anteontem que é hora do sistema do Vaticano. Nós vimos ontem que é hora do sistema Igreja-Estado pela liderança do Congresso americano a pedido da sociedade americana. Você viu? Olha aí na internet. Quantos estados já estão colocando leis sobre os 10 mandamentos nas escolas, em praça pública? Bom, e agora o remanescente de Deus vai ficar de mãos cruzadas, de braços cruzados, vai ficar com os olhos fechados e não vai ver o que está acontecendo? Tema de hoje, hora do remanescente. Vamos lá, povo de Deus. Quem é o remanescente? Apocalipse capítulo 12 e o versículo 17, a Bíblia diz o seguinte, Apocalipse 12, o verso 17. Irou-se o dragão contra a mulher e foi pelejar com os restantes da sua descendência, com o remanescente da igreja. Igreja primitiva, quem é o remanescente da igreja primitiva que corresponde às expectativas? Que corresponde às características verdadeiras para ser o remanescente? Aí aqui diz então, os que guardam os mandamentos. Quem é que hoje guarda os mandamentos à risca e é fiel e não abre mão? Olha, amigo, se você não faz parte desse povo, meu convite é que você venha fazer parte. É porque este remanescente que vai estar liderando, olha muito bem, nesta reta final, de forma responsável, algumas coisas importantes que é o que nós vamos ver aqui. Então ele guarda os mandamentos e tem o testemunho de Jesus, ok? Mas de forma muito especial quero lhe chamar para os mandamentos. Sabe por quê? Porque dentro dos 10 mandamentos tem o 4º mandamento, que é o sábado do Senhor. O dia do Senhor. Em Apocalipse, capítulo 14, versículo 6, nós temos condições agora de ver quem é este remanescente. Porque diz assim, 14, 6, vi outro anjo voando pelo meio do céu, um mensageiro, tendo um evangelho eterno para pregar. Qual é este evangelho que este anjo, que este mensageiro pregou? Aqui diz no verso 7, olha o que diz o verso 7 agora. Temei a Deus e dai-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo. Para você entender claramente, olha, aqui no canal tem vários momentos, são muitos vídeos gravados, aonde eu coloco aqui séries sobre o remanescente, séries sobre o sábado do Senhor, séries sobre a lei de Deus. Se você tiver um pouco de paciência, volta, você vai encontrar. Aqui diz que ele tinha uma mensagem, um evangelho, e esse evangelho era o evangelho sobre o juízo, sobre a volta de Jesus. Então, quando você vai para a história, para corresponder a essas expectativas, você encontra um movimento chamado movimento do advento. Ele, então, pregou a volta de Jesus. Se equivocou, achando que a purificação do santuário de Daniel 8,14 seria a terra, mas não, seria a purificação do santuário celestial. E em 22 de outubro de 1844, Cristo passou como função, exercendo no céu, do santo para o santíssimo. E ele então iniciou o juízo. E aqui, o que acontece de forma muito interessante para você saber se este aqui, remanescente, veio do povo do movimento do advento e são hoje os adventistas do 7º dia, é você observar se eles guardam os mandamentos e se ele prega a mensagem do juízo, a mensagem do santuário. Há muitos críticos hoje com relação ao que a Igreja Adventista prega sobre o juízo investigativo, mas é bíblico, amigo, de forma racional, inteligente,
de forma sábia e prudente. Se você abrir a Bíblia, estudar com calma, com oração, o Espírito Santo lhe dará o entendimento. Agora, como, mais uma vez, confirmar que este remanescente está no mesmo capítulo 14, que fala a respeito do anjo, fala no versículo 12 o seguinte: aqui está a perseverança do santo. Quem são esses? Os que guardam os mandamentos e a fé em Jesus. A fé em Jesus é a justificação pela fé. É a terceira mensagem angélica, e a justificação pela fé, ela só é compreendida no âmbito da mensagem do santuário. E eu quero lhe convidar para que você estude, para que você observe atentamente esses detalhes. Esse movimento, ele iniciou no tempo do fim. A profecia era para que esse movimento surgisse no tempo do fim. A partir de 1798, Deus levantou um movimento, o movimento do Advento. Deste movimento do Advento, após o desapontamento, surgiram os adventistas do sétimo dia. Uma grande voz que advertiu o mundo com as 3 mensagens angélicas que nós vamos ver mais à frente, ok? Esse movimento iniciou aquilo que aconteceu em Daniel capítulo 8, versículo 12. A verdade foi lançada por terra. Qual a verdade? A verdade do santuário. A verdade de Jesus como único mediador. Estuda lá, você vai compreender em Daniel capítulo 7 e capítulo 8 como que a verdade foi lançada por terra, ok? É muito interessante nós não esquecermos que este movimento, o movimento do Advento, que depois se tornou o movimento adventista, hoje é a Igreja Adventista, trouxe a verdade do santuário para o mundo. Um povo diferenciado, um povo que é diferente para fazer a diferença. Quais são as mensagens que esse povo prega? Reforma de saúde. A reforma de saúde para a restauração física, mental e espiritual na preparação de um povo para a volta de Jesus. O que mais esse movimento prega? Profecias verdadeiras. Mensagens diferenciadas para os dias em que nós estamos vivendo. Este movimento, o movimento do Advento, o movimento adventista, é o remanescente. Mas não somente eles, na reta final, estarão prontos para a volta de Jesus. Ele tem um grande desafio, que é o que nós vamos ver amanhã. Vamos orar? Senhor bom Deus, toma o nosso coração. Queremos viver em conformidade com a Tua vontade. Queremos fazer parte deste movimento, deste remanescente, nos últimos dias, em nome de Jesus. Amém. É muito importante essa mensagem. Compartilhe essa mensagem. O mundo precisa saber. Grande abraço.